Olá, pessoal! Espero que todos e todas estejam muito bem. Meu nome é Carlos Eduardo Furlani, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, e vamos dar aqui início ao nosso conteúdo a ser trabalhado com o tema de hoje, da tutela jurídica das pessoas e bens. Hoje vamos trabalhar a concepção da personalidade da pessoa. Ponto este importantíssimo e fundamental ao conteúdo já trabalhado especificamente diante do que nós estamos aprendendo. Percebam vocês, onde verificamos a concepção da pessoa natural, a capacidade, a incapacidade, a extinção dessa capacidade e da incapacidade e as condições das quais foram muito bem observadas. Verificamos que os apontamentos já trabalhados trazem diante de um rol da fundamentação da parte geral do Código Civil, onde elenca todos os pontos de concepção do início da fundamentação e da constituição da personalidade da qual adentraremos nesta aula de hoje. Verifica-se aqui, relembrando os pontos já trabalhados, que a personalidade se dá quando do nascimento com vida. Então você vai relembrar que a pessoa natural é um indivíduo capaz, propriamente, do exercício das atividades civis como um todo, e ela se dá também com o nascimento com vida. Essa capacidade, até um determinado ponto do qual o Código Civil nos traz, a partir dos 16 anos, ela dá a condição da capacidade ser constituída a capacidade de direito. Aí, a partir dos 16 anos, ela pode presumir uma antecipação dessa capacidade absoluta, que se dá claramente pela parte geral definida com 18 anos, no todo o período de antecipação, dando a condição a esse indivíduo da relatividade capaz, ou seja, o indivíduo ele passa a ter relativamente alguns direitos a serem específicos, conquistados diante da antecipação dessa capacidade, que são, absoluta no caso, que são as condições de emancipação, né, de alguns direitos constituídos através de atos dos quais envolvam diretamente a aplicação dos atos da vida civil, no casamento, dentre outros pontos que já trabalhamos especificamente. E durante toda essa concepção, podemos perceber que a capacidade de direito dá-se também o início da personalidade jurídica que fora constituída no artigo 1º e 2º, já apresentados aqui para todos nós. Neste ponto, senhores, é muito importante observar e salientar que estas condições trabalhadas, estruturadas, das quais auferimos essas relações, vão nos possibilitar o ponto fundamental da personalidade, que é um atributo que permite à pessoa natural ser titular de direitos e deveres na esfera jurídica como um todo. Esta condição sine qua non da qual estamos mensurando e falando aqui na aula de hoje, é o ponto determinante para começarmos a estabelecer a importância dessa personalidade da qual se constitui com o nascimento com vida. Haja vista que é uma característica universal, indivisível. A pessoa não pode ter mais ou menos personalidade, ela simplesmente possui a personalidade, que também está ligada à própria condição, um ponto determinante do qual nós já estudamos, que é a dignidade da pessoa humana, o princípio fundamental do ordenamento jurídico posto. Partimos, então, para essa condição, interpretando e verificando os direitos da personalidade. Olha o que os slides nos trazem. Os direitos da personalidade são direitos inerentes a inesperáveis do próprio conceito de personalidade humana, independente de qualquer reconhecimento ou sistematização pela ordem ou sistema jurídico. Os direitos da personalidade são inerentes à pessoa e não podem ser objeto de renúncia, cessão ou transmissão. Isso é muito importante. Vou fazer um breve comentário apontando essa específica condição aqui posta para nós. Para fecharmos esse presente slide, os direitos da personalidade são protegidos pela Constituição Federal e pelo próprio Código Civil, que estabelece as normas para sua defesa e reparação no
caso de violação. Então, percebam que esta condição da personalidade adquirida, ela é fundamental porque ela demonstra, salvo lei em contrário, a condição inerente da qual se constitui essa personalidade ao indivíduo, desde a sua concepção com vida, desde o início da sua fomentação diante da relação jurídica da capacidade de direito. É tão previamente pontual que deixamos claro que os direitos da personalidade eles são inerentes à pessoa. E de forma alguma, inclusive proibido por lei, podem ser objeto de renúncia, serem transmitidos ou praticarmos a cessão dessa personalidade inerente ao indivíduo. A capacidade de direito constituída, que também constitui-se no artigo 2º, a personalidade, ela é própria, ela é única, ela é pacífica da compreensão que ela é proveniente da relação exercida e posta para o indivíduo como um todo. Não é à toa que definimos os grupos de direito à personalidade aqui trabalhados, que são os direitos inerentes à integridade física, que abrangem o corpo e os aspectos físicos do indivíduo, os direitos inerentes à integridade psíquica, que envolvem a privacidade e a liberdade do indivíduo, e direitos inerentes à integridade moral, que envolvem, a concepção da intimidade e da honra. Percebam vocês a importância tamanha da concepção da presente segurança jurídica posta à personalidade, que é inerente ao indivíduo, a cada um, do qual nós estamos aqui nos referindo, a cada um de nós, as concepções postas, que subdivide-se nas condições de proteção constitucional, que subdividem-se nas proteções do Código Civil e, de forma geral, em cada ramo do qual o direito venha a atuar. A fundamental importância dessas relações postas, e para mais fácil didática a ser apresentada, acaba sendo estruturada por grupos, dos quais provocam e protegem a possibilidade da interpretação dessa condição de proteção à personalidade. Por isso, então, elencamos aqui para vocês esses 3 grupos pontuais, basilares, dos quais definimos como regra geral a condição da personalidade, inerentes à integridade física, inerentes à integridade psíquica, inerentes à integridade moral. A partir daí, começamos então a ampliar esse rol de proteção à personalidade com a concepção da tutela, da qual se dão a corrente doutrinária, a corrente civilista, do próprio Código, e a corrente, obviamente, constitucional da proteção à personalidade. No caso em tela, elencamos aqui para vocês, o presente slide, o seguinte ponto. A tutela dos direitos da personalidade pode ser feita por meio de ação judicial que busca a reparação de danos causados para a violação desses direitos. Percebam vocês, a personalidade é de cada um, o que promove toda e qualquer relação de direito de fato a ser tutelada e protegida. A partir do momento em que um dos grupos possa ocorrer a fragmentação do desrespeito a essa personalidade, como a integridade física, psíquica ou moral, todos os bens resguardados, todos os bens protegidos para a garantia do desenvolvimento dessa personalidade, que está inerente à capacidade, que está inerente à capacidade à pessoa natural, sofrer qualquer forma de prejuízo, devem ser resguardados. No presente momento, para a primeira proteção, é necessário a promoção da reparação mediante uma ação civil. Essa ação, da qual nomeamos aqui como ação judicial,
ela vem condicionar qualquer forma de meio que venha violar a personalidade dos indivíduos que tragam prejuízos ou ônus a estes que sofreram com a perda de suas personalidades. E decorrentemente disto, da perda ou da suposta violação desses direitos à personalidade, são, sem sombra de dúvida, reparados mediante o quê? Mediante as concepções de uma ação, da qual nos dá a garantia do exercício dos danos morais sofridos. Para se ter um exemplo, nós precisamos adentrar a seguinte concepção. Todos os indivíduos capazes, sejam eles capacidade de direito ou capacidade de fato, possuem o direito à personalidade, ou possuem a sua própria personalidade. Então, quando nós tratamos, um exemplo, de uma capacidade de fato em um contrato civil, de compra e venda de um imóvel, nós temos, no momento da compra, algo tão sonhado, por exemplo, uma casa própria, algo tão sonhado, esperado, a condição da qual aquele bem do qual você está adquirindo é algo que transformará, sem sombra de dúvida, a sua vida, tanto na condição moral, psíquica, física, como também da concepção do seu sonho, estabelecido diante da concepção das relações de vontade. Só que aquela casa tão almejada, da qual você promoveu uma relação jurídica posta, não necessariamente era conforme fora prometido, fora vendido, fora negociado. Os cômodos não estão preservados como você havia verificado diante do contrato. A estrutura física está comprometida por determinadas circunstâncias, como vazamento, encanamento, né? Estrutura de pavimentação, entre outras, do alicerce. Outros pontos fundamentais, a localização da qual você esperava também não fazem sua presente expectativa. Tudo isso gera um prejuízo do qual a personalidade, a capacidade do exercício dos fatos, da qual fora constituído, a condição expressiva dos direitos postos são rompidos. Não há sombra de dúvida que a sua frustração quanto àquele sonho tão grandioso, esperado e almejado, não mais foram frutos daquilo que você desejou. Esta condição não só rompe a concepção da tutela dos direitos à personalidade, como essencialmente de uma reparação obrigatória e moral a ser ressarcida, que podem evitar qualquer forma e meio que foram violados, ou, pelo menos, reparar os meios violados, como a proibição e as informações utilizadas da concepção da relação jurídica posta. Embora nós tratemos sempre a parte da personalidade como os pontos fundamentais tratados a imagem do indivíduo, ponto esse que nós trabalharemos aprofundadamente, toda vinculação da qual esse indivíduo também transcende numa relação negocial, ela pode ferir o fato do feito da qual ela vem realizar em qualquer ato da vida civil. O exemplo típico aqui dado para vocês mostra-se da relação jurídica da imagem da qual você possuía ou do feito do qual você detinha, do tão sonhado sonho do qual você concretizaria com a sua conquista da compra e venda de um imóvel. Fora o feito que aquilo fere de forma lesiva materialmente, lesiva moralmente, lesiva na sua integridade física e psíquica, a transformação da sua consciência daquilo que você jamais imaginou ter comprado. Pois o teu sonho, o que fora vendido, as relações jurídicas, foram totalmente distintas. Perceba-se que esta condição é a conjectura de inúmeros fatores que promovem toda a concepção
da estrutura pautada nas relações jurídicas postas, da capacidade jurídica de fato da qual se constituiu o indivíduo e, obviamente, as condições que são inerentes à constituição da personalidade deste indivíduo. A partir desse ponto, nós condicionamos essas características que vinculam-se toda a relação da imagem, do feito, da personalidade, que são postas a cada um dos indivíduos que constitui-se a capacidade e a personalidade, daqui pautada para nós com o nascimento com vida, que são a intransmissibilidade, a irrenunciabilidade, a imprescritibilidade, a vitalicidade e a extrapatrimonialidade. Esses presentes pontos, senhores, são tão fundamentais que percebam, na relação jurídica posta como exemplo a priori, de uma relação de compra e venda, todos esses pontos trazem para nós as presentes características. A título de exemplo, uma vez constituída esse sonho tão valoroso, essa condição, o direito à personalidade não pode ser transferido aos outros. O sonho dessa casa era inerente ao indivíduo do qual tinha como conquista aquele objetivo. Renunciar a esta pretensão não é permitido voluntariamente, a não ser aplicado mediante a condição legal, da qual as condições específicas que a lei possa vir tratar das presentes condições. Essa própria condição, passe o tempo que for, não se perdem. Ou seja, porque esta condição, esse sonho, esse prejuízo do qual for almejado, ele é imprescritível. Então, a imprescritibilidade, ela é inerente também à própria concepção da personalidade. Como a consequência do quê? Aquilo que acompanha a própria constituição daquele sonho, daquela transformação, daquele objetivo que fora buscado, alcançado, que é a própria condição da vitalicidade, onde se exprimem não em um valor econômico, mas um valor moral, um valor psíquico, um valor que integra a concepção da integridade física e da integridade psíquica daquele indivíduo, do qual possa ter ou não uma valoração, mas que não visa essa valoração. Por isso a concepção da própria extrapatrimonialidade posta aqui para nós. Essas características, esses principais direitos postos, trazem os princípios e principais direitos da personalidade postos como regramento diante de todos nós. O primeiro ponto, a concepção como da própria dignidade da pessoa humana, é o direito à personalidade e à vida. Não é à toa que o próprio direito da personalidade nasce com a concepção da vida do indivíduo. Lembrem-se que quando nós tratamos nas aulas anteriores, as concepções, o feto na barriguinha da mamãe, ele possui uma expectativa de direitos e ele torna-se com personalidade, com capacidade de direito a partir do nascimento com vida. Então a vida é o bem maior, não só da proteção da dignidade da pessoa humana, como o direito à vida protege a existência física dessa pessoa, consequentemente, a própria concepção da personalidade. O direito à integridade física e psíquica são salvaguardados pelo próprio quê? Pelo próprio bem-estar da saúde mental, da saúde física desse indivíduo que tem resguardado, acima de tudo, a personalidade do indivíduo como princípio fundamental, como basilar e inerente à sua pessoa natural quando do nascimento com vida. O direito à imagem da personalidade, muito claro e específico para nós, o que este indivíduo representa, o que ele promove, quais são os feitos que envolvem as relações jurídicas das quais a sua imagem pode propor, seja ele para o bem ou seja ele para o mal, estão extremamente o quê? Próprias, inerentes a esses indivíduos e que protegem contra qualquer forma de exposição
das quais não sejam autorizadas ou deturpadas. Isso equivale não só para a pessoa física, como para a pessoa jurídica. Por isso é importante analisarmos as condições que são trazidas por esse direito à imagem como o principal direito da personalidade. Essa exposição não autorizada, ela cabe não só às pessoas físicas, como jurídicas. Haja vista que qualquer meio ou forma de exposição não autorizada por uma pessoa física, uma pessoa natural, ou por uma pessoa jurídica, ela implica diretamente em uma reparação ao dano causado por essa personalidade. É típico, um exemplo fundamental, quando utilizamos o logo, quando utilizamos falas referentes a pessoas famosas, das quais interferem na exposição de toda a sua figuração como pessoa pública. A imagem deste indivíduo, físico ou jurídico, são fundamentais para a sua coexistência da personalidade. Feito este, fundamental a sua proteção, bem como o direito à privacidade, que garante não só a esse indivíduo, pessoa física ou jurídica, a proteção da sua vida íntima, a proteção das suas relações tratadas, a segurança jurídica dos contratos, né, com todo respeito, realizados de fusão, incorporação, integração, entre fusões em gerais entre uma empresa e outra. Todos esses pontos estão salvaguardados a relação dos principais direitos postos a essa personalidade, na qual vincula-se a proteção e o direito à honra, a proteção e o direito ao nome, a proteção e o direito à voz, a proteção e o direito à liberdade. A própria concepção de estarmos aqui diante de vocês, de estarmos exercendo a função de instruirmos no presente curso do qual optaram para o desenvolvimento pessoal de vocês, trazem a própria segurança, a personalidade daquele que vos fala, daquele que atualmente ministra como professor especialista, como a cada um de vocês, nos questionamentos, nas participações em aula, no desenvolvimento das atividades, o que vincula a proteção à honra, que é a reputação, a dignidade da pessoa, ao nome civil, ao nome utilizado como representatividade de uma marca, ao nome como representatividade de qualquer entidade como um todo, a voz da qual vincula a relação de propagação dos princípios e dos principais direitos dessa personalidade, e a liberdade, que garante, acima de tudo, o exercício desses direitos civis sem restrições indevidas. Então percebam que diante dos 2 slides aqui postos, que todos esses principais direitos condicionados à personalidade, constituídos, volto a frisar, e é importantíssimo ressaltarmos esse ponto, a partir do artigo 2º do Código Civil, que dá-se o início à personalidade, a constituição dessa personalidade com o nascimento com vida, onde é exercido já de imediato a capacidade de direito, e após a presente definição do Código Civil, com a capacidade absoluta sendo adquirida de forma geral com 18 anos, os atos inerentes à relação jurídica posta do indivíduo como pessoa física ou mesmo como pessoa jurídica tratam das concepções dos principais direitos da personalidade a serem aplicados. Para restringirmos e ampliarmos essas condições de um estudo mais aprofundado quanto à personalidade, adentraremos em alguns aspectos mais peculiares, como o direito ao nome, que é um dos aspectos mais fundamentais dos direitos da personalidade, representando a identidade da pessoa na sociedade. Essa, por sua vez, pode ser escolhida
pelos seus representantes e assim permanecer da forma da qual o indivíduo ele recepciona de forma clara esta relação jurídica posta, como posteriormente, na sua maioridade, o mesmo possa alterar. E aqui a gente condiciona mais para frente um pouquinho, nos slides que sucederão, a relação do nome. Isso é muito importante a gente começar a atribuir, eu já exemplificar isso, antes mesmo de apontarmos aqui algumas decisões do STF, nesse sentido. O nome é fundamental, seja o seu nome próprio, seja o seu sobrenome. Mas há algumas relações das quais oferem a condição e a recepção desses nomes. Se o nome possa provocar uma forma de afetação ao desenvolvimento dessa atividade do indivíduo como uma atividade mais produtiva, no seu dia a dia, no cotidiano de forma geral, nada impede que este indivíduo possa vir a substituí-lo. Isto posto essencialmente pela condição de estar ferindo a representatividade da sua identidade como personalidade, que é ponto fundamental. Mesmo em uma eventual relação da possibilidade, outro exemplo clássico, que influi diretamente no direito à personalidade, deste indivíduo vir posteriormente a optar por uma mudança de sexo. Nada vem a causar um prejuízo maior quando deste que está sendo ferido e auferido no direito de sua personalidade. Então, essas condições são inerentes e são possíveis de alterações, desde que comprovadas mediante ação judicial. A gente verificou esse ponto fundamental, que não necessariamente vão aqui reparar uma situação material através de um dano moral, do qual vai nos trazer um benefício financeiro, mas essencialmente um benefício moral. Percebam os 3 pilares onde nós estabelecemos os grupos, tá? Que é o moral, o psíquico e o físico, que vai de fundamental encontro a este ponto. A mesma situação decorrente do quê? Da imagem, que protege a representação gráfica humana, seja ela real, seja ela simbólica. Uma pessoa não pode ser usada sem sua permissão, especialmente quando tal uso resulta em um benefício econômico para terceiros, ou pode causar danos à reputação da pessoa. Isso é fundamental. Então, não posso usar a imagem ou vincular a imagem de alguém para me auto-beneficiar, ou mesmo para causar um prejuízo extremamente oneroso à parte da qual sofreu essa invasão, a utilização sem permissão da sua imagem como um todo. Aqui a gente vincula-se muito bem, como exemplo, a situação, por exemplo, dos jogadores de futebol, quando que cada um possui, além dos seus contratos financeiros realizados pela prestação de serviço do exercício da atividade futebolística como jogador, o direito à imagem na qual ele também representa a instituição da qual esteja jogando. Isso é muito importante. Tanto que há, na relação contratual posta entre as partes, entre o clube do qual ele presta serviço e o exercício efetivo para a prestação de serviço do clube, o ponto fundamental do desenvolvimento ao direito da imagem. Uma coisa é o ganho quanto ao direito da imagem, outra coisa é quanto à sua prestação de serviços X e Y. Então, o clube não pode utilizar a imagem do jogador sem que o mesmo venha a autorizar. Ele representa o clube tanto quanto o clube o representa. Entretanto, senhores, os direitos ali externados e condicionados, não só o direito da imagem, quanto ao direito ao nome, à personalidade como um todo, ela vem atualmente sendo tratada em alguns aspectos inerentes a algumas condições pelo próprio sistema judiciário brasileiro. Recentemente, o STF vem entendendo um posicionamento quanto ao famoso direito ao esquecimento, que é um debate jurídico da qual se dá a condição de vedar ou não a possibilidade de exploração e divulgação de fatos e dados de um determinado indivíduo, pessoa física ou jurídica, que venham, tá, a não elucidar fatos
atuais, ou mesmo desvendar fatos questionados pela própria história. O STF tem entendido que o direito ao esquecimento ele é incompatível com a Constituição e não pode obstar a divulgação desses fatos verídicos ilicitamente obtidos. Então, mesmo que ele venha a ferir de forma veemente a personalidade daqueles que, num passado, praticaram determinadas condições que, aos olhos da sociedade atual, não eram devidos, essa exposição que vem a ferir toda a personalidade, o nome, a imagem, pelo próprio STF, vem sendo considerados o quê? Legais. E que eles não podem ser deixados ou ocasionados no simples esquecimento, mas que devem trazer à luz a condição de serem explorados, esclarecidos, para não só a condição de dar encerramento a um segmento do qual vem através de uma ação judicial, mas essencialmente para obter-se a proteção de eventuais questões futuras a serem discutidas. Este é um ponto muito polêmico. Por quê? Porque toda a luz e fatos relativamente trazidos diante de um contexto atual vão sofrer uma interpretação não necessariamente verídica para o atual momento posto, porque fora ocorrido em um momento anterior. Mas o entendimento pátrio, do qual o nosso Superior Tribunal Federal trata a relação do quê? De promover a compatibilidade. E que esse direito ao esquecimento seria incompatível à Constituição ao não esclarecimento dos feitos tratados das relações jurídicas postas diante de um eventual prosseguimento de uma demanda a ser apontada. Para todos esses feitos da personalidade, para todos esses pontos da personalidade, da qual nós estamos nomeando, conceituando e classificando os pontos, nós temos as relações efetivamente claras e fundamentais a serem propostas no presente curso do qual nós almejamos. Nessa condição, verificamos que o direito à personalidade, como ponto fundamental, devem ser totalmente registrados. Haja vista a própria concepção do nome, na qual os direitos à personalidade são oficialmente conhecidos e protegidos pelo Estado, incluindo o nome, tá? Incluindo outros exemplos, como a própria relação do divórcio ou da manutenção ou não do nome da relação do marido no exercício da atividade como um todo. Tem-se a condição da alteração dessas relações constituídas e registradas. Tem-se a própria condição de alterar totalmente as condições registradas postas inerentes à personalidade do indivíduo com o nascimento com vida. Então, todos esses pontos e fundamentos dos direitos já efetivamente aplicados e postos são aqui fundamentais. E são um ponto cerne da qual lá, tabelião, substituto, notorial, de forma geral, irão promover as relações fundamentais e legais na qual o Estado garantirá as relações a serem exercidas por esses indivíduos, de forma comum. Aqui citamos o exemplo, a própria condição do nascimento dos filhos para com o seu nome atual, que são, eventualmente, o quê? Constituídos não só pela sua genitora, como também pelo seu quê? Como pelo seu genitor, de forma geral. Essa condição do registro civil não só dá a condição da proteção do Estado, como dá a necessária identificação pessoal, a necessária condição do exercício da cidadania, a necessária condição de constituir-se a historicidade da vida civil como um todo, onde fundamenta toda a relação jurídica posta, onde vai estabelecer os critérios
das quais nós enumeramos aqui, de renunciabilidade, de imprescritibilidade, dentre outros pontos trazidos para o quê? Para o direito à personalidade. Vinculamos a identificação pessoal, que é confirmada com a individualidade da pessoa, ou seja, ela é inerente à pessoa do indivíduo. A mesma situação se dá no exercício da cidadania, que garante os direitos civis, sociais, políticos a serem praticados, a serem questionados, a serem julgados. E, fundamentalmente, o histórico da vida, do direito à personalidade, como o quê? Como a condição da vida civil, atestado de eventos importantes pela própria relação do cidadão posto de forma geral e nas suas formas específicas, no exercício das suas atividades e das relações jurídicas trazidas para com seus pares. Estes e presentes pontos dão, por sua vez, a definitiva proteção à personalidade, ou melhor, dos direitos à personalidade. Como aqui já frisamos, né, o direito ao nome, o direito à identidade, o direito à intimidade, o direito à dignidade, a próprio direito à retificação e à atualização, né, as concepções que são, de forma clara, de forma objetiva, trazidas em consonância ao direito da personalidade. Como o direito ao nome, que é o registro do nome desde o nascimento, mas que nada impede, já frisado e aqui novamente retificado, conforme vislumbramos anteriormente nos slides passados, que a possibilidade de alteração em casos específicos, adoção, proteção de testemunha, transexualidade, exercício da cidadania com garante de direitos civis, sociais e políticos, o direito à identidade como o reconhecimento da filiação, o registro da mudança de sexo, nome para pessoas trans. Todos esses pontos aqui são fundamentais. O direito à intimidade da vida privada, o direito à dignidade, o respeito das escolhas pessoais de registro, isso são fundamentais. A retificação e a atualização nada mais são do que a possibilidade legal do que de atuarmos e relacionarmos as condições das quais temos como personalidade e identificação em nossos registros, ou a atualização em nossos registros. Esses e outros pontos são, de forma vinculativas, às inúmeras discussões que os nossos superiores tribunais vêm decidindo. Aqui um exemplo típico, do qual trazemos um caso concreto, é o que o STJ decidiu quando uma pessoa teve seu pedido aceito para remover o sobrenome paterno de seu nome, uma vez que tenha sido abandonada pelo pai desde a infância e criada exclusivamente pela mãe e avó materna. Percebam que guardar ou carregar o nome paterno, para esta pessoa, causava-lhe um imenso prejuízo no desenvolvimento de suas atividades, de sua personalidade, do seu desenvolvimento como indivíduo, como pessoal, como político, como econômico, como um todo, do qual o próprio direito à personalidade mencionado nos slides anteriores nos traz. Outro caso prático aqui, concreto, é um caso, por exemplo, envolvendo uma atriz famosa, Giovanna Antonelli, que confirmou que o uso não autorizado de sua imagem em nome de propagandas de um medicamento para emagrecer resultou em uma indenização por danos morais e materiais. É típico e claro do contrato, do exemplo do contrato que nós realizamos, ou do sonho esperado. É como nós trabalhamos a concepção clara do direito à personalidade ligado ao nome, ligado à imagem, isso fica muito fácil de ilustrarmos essas relações. Mas o direito à personalidade ele é inerente aos casos relacionados e praticados no direito civil. Haja vista que toda e qualquer relação jurídica posta vincula-se à relação tratada e trabalhada nas condições fundamentais da prática da concepção do direito à personalidade. Além da restituição dos benefícios econômicos obtidos pela ré, como um uso indevido, né, do seu nome, da sua imagem, da sua vinculação ao determinado caso concreto. Neste ponto, senhores, nós conseguimos então estabelecer os critérios do qual a importância desse direito à personalidade são tão vinculativos e integrativos quanto à própria concepção
o direito à capacidade da pessoa natural como um todo, voltando e fazendo uma nova síntese de todo o conteúdo trabalhado. Adquirimos, a partir da pessoa natural, a capacidade de direito, constituída com o nascimento com vida, lembrando que o feto já possui expectativa de direito já na barriguinha da mamãe. Caso excepcional, do feto anencéfalo. Segundo ponto, a capacidade, de fato, aquela constituída quando da maioridade ou quando da antecipação por circunstâncias alheias a essa maioridade, que vinculam o melhor desenvolvimento da atividade da vida da relação social, que tem-se, por sua vez, a capacidade, podendo ser incapacidade, mediante circunstâncias também alheias, que venham a causar, por um prazo determinado ou por um prazo indeterminado, o impedimento das atividades de um indivíduo na vida civil como um todo. Estas, entre outras circunstâncias, provocam, estão atreladas e arraigadas ao direito da personalidade. Todos esses pontos trabalhados, essencialmente o ponto na qual se constitui-se ao direito da imagem, ao direito do nome, entre outros, vinculam-se às relações postas trazidas para a concepção do direito civil como um todo na parte geral, onde ficamos por aqui e até a próxima aula.